Então, olá a todos aí desse lado, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado, portanto, espero que a vossa semana tenha sido boa, tenha sido produtiva. Eu sou o Tiago Mota, como sabem, estou aqui todos os sábados com novos vídeos, aliás, para tentar ajudar-vos desse lado. É algo, esclarecimento de dúvidas, curiosidades, possam também ajudar quem está ao vosso lado, quem está perto de vós, amigos, família. Portanto, estarei aqui todos os sábados para trazer sempre a informação mais fidedigna possível, ok? Portanto, hoje vamos abordar também um assunto que é também tabu, principalmente na sociedade portuguesa. Nós somos muito reservados em determinadas situações e muitas vezes temos determinados problemas, e este é um deles, que até afeta uma grande franja da população e acabamos por muitas vezes não abordar este assunto e até temos algum constrangimento para falar deste assunto com os profissionais de saúde. Portanto, acabamos por ter aqui alguns sintomas, eles vão se agravando ao longo do tempo e o que é que acontece? Depois de uma intervenção que poderia ser uma intervenção ligeira, algo muito célere, algo que facilmente seria de alguma forma resolvido, terá consequências um bocadinho mais gravosas e essa intervenção, por norma, poderá ser uma intervenção mais dolorosa e mais demorada, ok? E mais rigorosa. Portanto, hoje vamos abordar então um tema que está relacionado com as hemorroidas, ok? Portanto, fiquem desse lado e vamos embora. Olá a todos aí desse lado, então bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde, como eu disse há pouco. Portanto, vamos começar hoje por falar aqui das hemorroidas, contextualizar esta problemática, falando um bocadinho aqui dos números e tentar desmistificar aqui também muitos mitos ao longo deste vídeo. Espero que este vídeo sirva para isso também, ok? Principalmente para ajudar quem está desse lado. Portanto, sabemos que é uma manifestação clínica mais frequente na região anal e representa cerca de 50% dos doentes que procuram por sempre a especialidade de cirurgia geral, ok? Portanto, 50% dos doentes que procuram a especialidade de cirurgia geral normalmente está direcionado ou são doentes com problemas, neste caso, apontam para problemas de hemorroidários, ok? Das hemorroidas. E sabemos que todas as pessoas têm hemorroidas, embora muitas pessoas não pensam nisso, não sabem e, portanto, pensam que é algo que acontece quando apenas se tem sintomas e isso é errado, ok? Todos nós temos hemorroidas. E é uma doença que é extremamente, muito mesmo, presente na população adulta. É raro acontecer em alguém, por exemplo, com 30 anos ou menos de 30 anos, mas, e muito menos na infância, mas é algo que afeta muitas pessoas a partir dos 30 anos, começando até por vezes por volta dos 30 anos de idade e principalmente depois ao longo do próprio processo de envelhecimento, ok? Portanto, isso é importante. A prevalência desta doença em si, embora seja muito elevada e é difícil a avaliação, mas vão surgindo algumas estimativas, até das pessoas que procuram cuidados de saúde e tentam ter aqui algum feedback por parte dos profissionais e alguma ajuda, não é? Mas há aqui umas estimativas que algumas são diferentes, com valores de incidência mais ou menos a rondar os 4,4, por volta dos 8,6, portanto são valores ainda assim um bocadinho de relevo. Pensa-se até que metade da população possa desenvolver hemorroidas depois dos 30 anos, 40 anos de idade, ok? Acredita-se cerca de 20% da população com mais de 50 anos de idade sofram deste tipo de patologia e sabemos também que o número de cirurgias já ultrapassa os 40 mil, mais ou menos, 40 a 50 mil cirurgias por ano, ok? É uma dimensão algo já significativa. Não existe diferenças entre géneros, se é mulher, se é homem. Normalmente acontece, como eu disse há pouco, mais marcante, o que é importante aqui é que acontece mais na terceira década de vida, mais ou menos, terceira, quarta década de vida, sendo que o pico deste flagelo é mais ou menos entre os 45 e os 65 anos, ok? Isto é importante estar bem presente. Então, se nós falamos aqui um bocadinho sobre contextualização da própria doença na sociedade, a sua incidência e a sua prevalência, temos que também abordar aqui, de certa forma, o que é que são as hemorroidas, né?
Sabemos que todos temos hemorroidas, mas todos temos hemorroidas temos sempre aquele aspecto de quem tem algum conhecimento que é ali alguma coisa que está fora do ânus, que dói, que é um desconforto imenso. As pessoas até muitas vezes têm receio de, quando têm vontade de evacuar, não é? Têm receio até porque já sabem que vão passar por um processo muito doloroso, quem sofre deste problema, mas não sabemos o que é que são as hemorroidas. No fundo, o que é que são as hemorroidas? As hemorroidas normalmente são veias que são veias normais, uma veia normal, existem no canal anal e que participam aqui na contenção das fezes, ou seja, nós temos o esfíncter interno e o esfíncter externo, ok? Um é comandado por nós, o outro não é. O esfíncter, não é? A região anal serve para nós contermos as nossas fezes e nós temos essa capacidade, não é? Por norma. Portanto, temos aí então, no canal anal, temos então umas veias que rodeiam esse canal. Portanto, é assim, normalmente de uma forma muito simples. E são classificadas hemorroidas internas, que são localizadas então no canal anal, no interior do canal, não é? Acima do ânus, e em hemorroidas também externas. Portanto, as hemorroidas classificam-se aqui em internas e externas, para terem aqui uma noção, ok? E então, as externas localização são debaixo da pele, e à volta do ânus e também fora do canal anal. Isto tem que estar bem presente para nós depois conseguirmos perceber ao longo do vídeo o restante, ok? Quando normalmente nós falamos aqui que se tem hemorroidas, normalmente isso significa, normalmente, que elas são de origem sintomática, ou seja, provocam algum tipo de sintoma na pessoa. Aí, normalmente nós dizemos que temos hemorroidas, todos nós temos, não é? Mas na gíria dizemos que temos hemorroidas quando acabam por nos afetar de algum modo, ok? E o mais correto até é dizer que se sofre de doença hemorroidária, porque hemorroidas todos nós temos, volto a dizer. E nestas circunstâncias, então, falamos que temos um processo hemorroidal ou que realmente sofremos aqui de hemorroidas. Isto é importante ficar presente. Causas dessas mesmas hemorroidas. O que é que leva a essas hemorroidas? Ao aparecimento das hemorroidas? Do dito sintoma, do dito processo hemorroidal, né? Ou doença hemorroidária. O que é que leva? As causas que levam? Obstipação. Penso que isto até está bem presente, portanto, quanto mais tempo as fezes ficam, e eu vou deixar também aqui um vídeo, o link para o vídeo que eu já fiz e que se encontra aqui também no canal, que é direcionado para a obstipação, onde nós abordamos também um bocadinho aqui este tipo de temas, não é? Relacionado também com as hemorroidas, embora ligeiramente, mas a obstipação também é uma causa do processo hemorroidário, ok? Porque as fezes vão ficando duras, quanto mais tempo ficam no intestino, mais duras elas ficam, e depois vai ser muito mais difícil, embora com os movimentos peristálticos vai havendo, não é? Os movimentos involuntários provocados aqui pela musculatura lisa no nosso intestino grosso, ok? Ao cólon. E o que é que vai acontecer? Como as fezes cada vez ficam mais duras, visto que o nosso organismo tenta retirar toda a água possível por osmose das nossas fezes para aproveitar a água, quanto mais tempo as fezes ficam, mais duras ficam, depois o que é que acontece? Maior o esforço para conseguir evacuar, para conseguir expelir essas fezes, ok? Expulsar essas fezes. Portanto, o que é que acontece? Há um esforço adicional na saída, então, do intestino, neste caso no ânus, onde se rodeiam essas veias, essas hemorroidas internas e externas, e vai fazer com que haja muito mais atrito naquela zona e também podendo haver hemorragias ou outro tipo de situação. Diarreia com expulsão contínua de fezes moles também pode levar, pode ser uma das causas, porque é uma coisa que está a ser muito repetitiva e acaba por também trazer um agravar da situação. E há aqui uma permanência, por exemplo, as pessoas que permanecem muito tempo sentadas ou em pé, por exemplo, em períodos muito prolongados, sem grande movimento, também há um aumento de pressão naquela zona que também pode levar e ajudar neste processo. A obesidade, pessoas muito obesas, também se percebe do porquê, não é? Na gestação e durante o parto, pela força que se faz, muitas vezes a mulher faz para conseguir expulsar, neste caso, a criança, o bebê, o recém-nascido, também estará relacionado aqui com os processos também de hormonais, ok? Também há aqui um relaxamento, muitas vezes, uma vasodilatação provocada também por determinadas hormonas durante a gravidez, e que também provocam, e eu vou deixar aqui outro vídeo também que está relacionado com as varizes, porque também ajuda a perceberem aqui um bocadinho sobre esta dilatação dos vasos, pode levar também
esta situação, principalmente durante a gestação e durante o parto, e pode haver também aqui uma predisposição hereditária genética, que também pode a pessoa ter mais, estar mais predisposta, ter uma predisposição maior para poder sofrer disto, de doença hemorroidária, ok? Ou hemorroidal. Portanto, diagnóstico. Como é que se faz esse diagnóstico? Para tentarmos perceber se realmente a pessoa sofre de doença hemorroidária ou não, ok? Portanto, podemos fazer aqui um exame proctológico, ok? Normalmente estes exames estão mais direcionados até, muitas vezes, para gastroenterologistas ou para cirurgia geral. Normalmente são feitos mais para este tipo de especialidade, ok? Mas o exame proctológico, o que é que acontece? Há uma observação por parte do médico da região anal, a região perianal. Que é isso, região perianal? A região perianal é a região que está em redor do ânus, ok? Toda peri é à volta de. E pode haver aqui um toque retal, uma anoscopia, para o médico tentar perceber se existe alguma alteração na ampola retal, logo nos primeiros centímetros, logo a seguir ao ânus, na região interna, e para perceber se existe alguma alteração, ok? Pode-se fazer uma anoscopia, e esta permite visualizar o canal anal. Existe um tubo curto, não é uma coisa assim especial, que chama-se o anoscópio, né? E que está ligado a uma fonte de luz que permite visualizar de uma forma mais pormenorizada, não é? O canal anal, naquela zona, e tentar perceber se existe algum tipo de alteração que possa estar a provocar dor, desconforto, etc. Também temos aqui, enquanto principal sintoma, e isso é normalmente quando nós vemos um bocadinho de sangue, ou vamos à sanita, ou mesmo a urinar, nós deixamos andar às vezes com dor, com algumas alterações, mas quando vemos sangue, normalmente procuramos sempre um médico ou ver o que é que se passa, um profissional de saúde. Portanto, isso acaba por nos assustar sempre. Portanto, o principal sintoma das hemorroidas normalmente é realmente a hemorragia. Portanto, e é uma hemorragia que normalmente não é uma hemorragia escura, é uma hemorragia de sangue mais vivo. Ou seja, é algo que aconteceu agora e não algo que foi digerido também pelo nosso organismo. Quando existem algumas úlceras no estômago, em que depois nós fazemos a digestão desse próprio sangue, provocado por essa úlcera, e o sangue vem preto, ou as fezes vêm pretas, é sinal que o sangue foi digerido também pelo nosso organismo. Neste caso, o sangue vem vivo, ou seja, é localizado, é mesmo no terço terminal, mesmo na zona terminal do nosso intestino, não é? Que vai ser expulso depois, as fezes vão ser expulsas e o sangue vem clarinho, nem sequer foi absorvido por nada. Portanto, normalmente deve-se fazer uma investigação quando há realmente esta hemorragia, e fazemos um estudo aqui do reto, do cólon, através às vezes de uma retossigmoidoscopia que se pode fazer, que é um exame que se faz também, ou de uma colonoscopia, para tentarmos fazer aqui um estudo mais pormenorizado, para tentarmos perceber também qual é a intervenção que podemos usar, de forma a que tratemos da melhor forma também possível, deixem passar a redundância, este problema, e que o doente fique o mais confortável possível, ok? Depois podemos classificar aqui as hemorroidas internas. Por exemplo, podemos classificá-las em 4 graus, certo? Do 1 ao 4, em função do nível do prolapso, ou seja, o prolapso é se elas estão muito saídas, como se fala na gíria, ou não, da sua exteriorização, ok? E através do ânus, ou seja, há um prolapso através do ânus, se elas estão exteriorizadas ou não. Então, podemos classificá-las aqui em hemorroidas de grau 1. Normalmente estas não prolapsam através do ânus, não dão para ser observadas a olho nu, por assim dizer. Portanto, não dá, mas apesar disso, podemos ter alguns sintomas ligeiros e algum desconforto, mas não os conseguimos observar do exterior, ok? Temos as hemorroidas de grau 2, normalmente já prolapsam através do ânus e normalmente a sua redução normalmente é espontânea, ou seja, elas prolapsam, mas depois acabam por ficar outra vez na região interna, ou seja, regredem outra vez. Portanto, é um retorno que voltam à sua posição original, por assim dizer. Depois temos as hemorroidas de grau 3, prolapsam através do ânus e a sua redução normalmente só é conseguida de forma manual ou mecânica, ou seja, terá que ser um profissional de saúde ou a própria pessoa, às vezes, com um dedo, fazer com que elas voltem à sua posição original, ok? Na região interna. Depois temos as hemorroidas de grau 4. Normalmente estas estão prolapsadas através do ânus e não há forma alguma de conseguirmos fazer com que elas façam essa redução ou regressão e voltem à sua posição original,
que era na região interna do ânus, e isso não acontece, ok? Não é possível. Como é que podemos fazer este tratamento das hemorroidas? Podemos fazer via, como eu disse há pouco, consulta de cirurgia geral, de gastroenterologia, e de forma a termos um profissional que está direcionado mais para esta situação e que nos possa ajudar, ok? Podemos ter uma trombose hemorroidária, e esta trombose hemorroidária são as que até geram mais crises agudas, ou seja, mais desconforto, mais dor, mais perda de sangue. E o que é que acontece? Normalmente aqui nesta situação das tromboses hemorroidárias, o profissional de saúde, neste caso o médico, opta sempre por remover a hemorroida. Contém um coágulo e ele é uma intervenção, um tratamento também não muito invasivo, ok? E basicamente retira o coágulo. A trombose não é mais do que uma obstrução daquela veia, e isso provoca dor, provoca uma sensibilidade aumentada, portanto tem que se tirar aquele coágulo para a veia retomar a sua normal circulação do sangue, ok? Portanto, o que é que ele faz? Ele faz uma pequena incisão e retira aquele coágulo, pronto. Faz-se então a intervenção com apenas uma anestesia local, nada de especial, e a pessoa até sai no mesmo dia, é uma cirurgia de ambulatório, e a pessoa acaba por recuperar rapidamente e fica resolvido o episódio, ok? O episódio da trombose hemorroidária. Depois temos aqui outros tipos de tratamento que, se caso não haja nenhum tipo de crise mais aguda, normalmente nós usamos aqui até alguns tratamentos não farmacológicos que podemos fazer até nas nossas casas. Por exemplo, quando há aqui tratamentos de hemorroidas externas de pequena dimensão, que não são nada de significativo, normalmente temos aqui alguns sintomas ligeiros, e um dos objetivos então é reduzir esse esforço durante a própria evacuar da pessoa, a defecação, não é? E através da produção de fezes menos duras e mais moldadas. E como é que nós podemos fazer isso? Perguntam vocês aí desse lado. É muito simples, nós podemos fazer isso. Muitas vezes os médicos prescrevem, por exemplo, uma lactulose, que são laxantes osmóticos. Pode prescrever outro tipo de, também até uma dieta mais regrada, mais hidratação, de forma a que as fezes não venham tão duras e não venhamos a sofrer do que eu disse há pouco no início, que é precisamente o facto de nós termos as fezes muito duras e o esforço de saída do intestino será muito superior, ok? E temos de tentar reduzir esse esforço então, sendo que assim as fezes vêm mais moles, mais moldadas, facilmente podemos expeli-las sem nenhum problema, ok? Frutas, legumes, também mais cereais integrais, também tem muita fibra insolúvel, que também ajuda no normal trânsito intestinal, e líquidos de hidratação, mas não com bebidas não alcoólicas, ok? Isto pode tudo ajudar também a que haja um normal trânsito intestinal e que não haja as fezes, não provoque estas fezes mais duras. Os sintomas de irritação e prurido podem também ser aliviados, de certa forma, com alguns banhos de assento, ok? E os medicamentos que se aplicam localmente. Por exemplo, um dos medicamentos que eu me estou a lembrar é a xixocaína. A xixocaína é um género de uma pomada que tem uma aplicação, um aplicador, que se introduz, e depois tem lidocaína e acaba por ajudar também um bocadinho aqui nestes efeitos de dor, e acaba por ser um anestésico também, e ajuda também localmente a aliviar alguns dos sintomas provocados pelas hemorroidas, ok? Pela doença hemorroidária, ok? É importante. Também há quem tome o Daflon, há quem tome outro tipo de fármacos que também podem ajudar nisso, ok? Quando não se resolve com este tipo de tratamentos que eu acabei de falar, temos que ir para tratamentos mais invasivos. Então temos dois tipos de tratamento. Tratamento instrumental, normalmente é efetuado com um anoscópio, e o que é que acontece? Consiste então aqui numa esclerose, ou seja, há uma injeção aqui de uma substância, é injetada uma substância que acaba por ocluir e diminui essa própria hemorroida, ok? Há uma laqueação, ok? Elástica. O que é que acontece? Faz com que aquela hemorroida fique laqueada, acaba por ficar quase ocluída, ou fica um género de um saquinho, como podem ver aqui nesta imagem, é mais fácil perceber assim, e é provocada por uns elásticos, normalmente colocam-se uns elásticos em redor, e faz uma redução então e eliminação da hemorroida, ok? Por vezes estes dois métodos que acabam por ser utilizados em simultâneo, ok?
E quais são esses? Que é a esclerose e a laqueação elástica, ok? Podem ser usados simultaneamente. E normalmente são tratamentos indolores e também, a par do que foi falado há pouco da incisão para retirar o coágulo, são tratamentos que se fazem em ambulatório, ok? Sem nenhum problema. Antes de passarmos aqui ao tratamento cirúrgico, não se esqueçam, deixem o vosso like, partilhem nas redes sociais, carreguem no sininho para receberem as notificações e subscrevam o canal, que ajudam bastante a que eu possa trazer melhor conteúdo sempre para vós e também mais rico, e acaba por também no algoritmo do YouTube eu poder ficar à frente de outros vídeos e também fazer crescer o canal, ok? Isso é importante, obrigado. Então, temos também o tratamento cirúrgico, agora que fiz o disclosure, e este tratamento cirúrgico, o que é isso? Este tratamento cirúrgico? Porque existe o cirúrgico e o instrumental, atenção, são estes dois tipos de tratamento que eu abordei há pouco, para ficar bem presente. Falei do instrumental, agora vamos falar um bocadinho do cirúrgico. Pronto, são situações mais graves, como eu disse inicialmente, quando vamos para um tratamento cirúrgico, e normalmente é necessária mesmo aqui a cirurgia. E isto afeta normalmente 10 a 15% de mais ou menos dos casos que têm necessidade de cirurgia, ok? Porque muitas vezes existem lesões do ânus e existe aqui um risco muito grande ou uma hemorragia ativa, um prolapso também significativo, e é importante então, neste caso, quando há prolapsos, é importante em tromboses de repetição, ok? Evitar este tipo de situações. A prevenção é sempre o mais importante antes de a doença se instalar, ok? Falamos aqui de alguns aspectos importantes, por exemplo, a ingestão regular de mais líquidos, mais fibras, como eu falei há pouco também, principalmente integrais, laxantes podem ser necessários, também falei há pouco, da lactulose, e vão minimizar, quando do esforço para defecar, vão minimizar esse esforço e essa probabilidade de haver aqui mais pressão sobre a região anal, ok? Portanto, ajudam na evacuação e também temos que tentar evitar aqui o sedentarismo, ok? Ser um bocadinho mais nómadas, fazer algum exercício físico, fazer algumas caminhadas, que ao fazermos isso também vamos beber mais água e também fazemos algum movimento e ajudamos nos movimentos peristálticos, que são os movimentos que fazem as fezes irem descendo no intestino, ok? Nos intestinos. Portanto, nas mulheres grávidas, no caso das mulheres grávidas, é que é importante evitar a obstipação e o esforço durante a defecação, ok? Muito mesmo importante, porque tem muito mais probabilidade então de vir, principalmente durante o parto, a sofrer de processo de doença hemorroidária, ok? Também é importante aqui que a vontade de defecar não seja inibida, ou seja, contrariada. A pessoa tem vontade de ir à casa de banho, deve de ir o mais depressa possível e não andar a aguentar. Portanto, se a pessoa andar a aguentar, o que acontece? Depois perde a vontade, as fezes ficam mais tempo nos intestinos e leva a que elas fiquem mais duras e é muito mais difícil depois de todo este processo, ok? E aumenta o risco de, principalmente a quem já tem alguns sintomas, ok? Portanto, isto é importante ficar bem presente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, tentei que fosse mais curto do que o normal. Não pensem que vamos falar sempre só de doenças, devem pensar, pá, este tipo aqui, o Tiago, só fala de doenças e das causas, dos tratamentos, não sei. Não, vamos também abordar aqui um bocadinho, falar um bocadinho de biologia, a nível de proteína, dos nutrientes, as suas funções no organismo. Por exemplo, estou a dar um exemplo de hidratos de carbono, vamos falar sobre outras terapêuticas, como por exemplo a quiromassagem, vamos falar de intervenções, métodos de intervenção hospitalares também, como se fazem determinados procedimentos. Portanto, agora estamos a falar um bocadinho, estamos na fase um bocadinho das doenças, tentamos perceber como é que podemos ajudar-vos desse lado também, a vocês, e que tenham então uma vida mais descomplicada e que eu possa servir de algum modo para essa descomplicação, ok? Portanto, subscrevam o canal, não se esqueçam, deixem um like, deixem um gosto, partilhem nas redes sociais, façam sempre, se puderem, falem com colegas, vão falando no canal, é importante também. E, por que não mandar um e-mail, como eu deixo sempre aqui um e-mail, com alguma dúvida que tenham, ou alguma sugestão, e deixar nos comentários também, e olha, Tiago, gostava que falasses mais disto, falasses mais daquilo, o que é que achas sobre isto, e eu vou tentar, tendo em conta o que vocês solicitarem desse lado também, se houver feedback desse lado, também poderei trazer vídeos e tentar afunilar aqui a informação, de forma a trazer vídeos
que sejam mais direcionados para quem está aí desse lado e para quem me vê regularmente, ok? Da minha parte, muito obrigado. Espero que continuem sempre aí desse lado. Já sabem que aqui a edição é semanal, é sempre ao sábado. Portanto, obrigado a esse lado, tudo bom? Não se esqueçam, canal Cuidar Mais Saúde, sempre convosco. Um grande abraço.